Entrar em uma universidade pública ou quem sabe até mesmo fazer medicina é o sonho de boa parte dos vestibulantes de hoje. E eu me lembro que pelo menos quando eu fazia o vestibular, uma das coisas que eu mais gostava era de ouvir histórias de quem já tinha passado pelo que eu estava passando e tinha chegado aonde eu queria chegar. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e o que eu vou te contar hoje é como foi a minha estrada, a minha caminhada, desde lá dos meus primeiros anos de estudo, já tendo o vestibular em mente, no primeiro e no segundo colegial, até chegar na tão sonhada Faculdade de Medicina da USP. Essa minha história começa mais ou menos ali no meu primeiro, segundo colegial, que foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais o que era o vestibular, foi quando eu fiz o Enem como treineiro. Nessa época eu morava em Guaxupé, uma cidadezinha do interior de Minas, com mais ou menos 50 mil habitantes. Eu estudava numa escola ok, eu era um aluno bem razoável, tirava assim notas boas, mas não era nada exemplar, não era nada sensacional fora do comum. Desde essa época eu já tinha em mente que eu queria fazer medicina em uma universidade pública. Eu sabia que eu precisaria tirar uma boa nota para conseguir isso, precisaria ir muito bem nos vestibulares. Foi aí que eu fiz o Enem, no primeiro e no segundo colegial como treineiro. E quando eu vi as minhas notas, aí que a ficha caiu, que eu percebi que eu estava bem distante de onde eu precisaria chegar. Eu estava ali tirando meus 680 pontos de média, 700 pontos e pouquinho no segundo colegial, o que é muito abaixo da nota de corte de medicina no Enem, por exemplo. Sem falar em vestibulares como FUVEST, Unicamp, Unesp, que tem uma nota de corte até mais alta do que a do Enem. E foi junto com esse processo de tomada de consciência de que eu precisaria estudar muito mais, eu precisaria fazer muito mais para conseguir chegar no meu sonho, que eu tive uma mudança na minha vida. Eu saí dessa minha escola, que era uma escola razoável, mas que não era focada em vestibular, e eu fui para Ribeirão Preto estudar em uma escola mais dedicada ali para o vestibular. Eu fui com a cabeça de que eu queria passar no terceiro colegial, eu não queria fazer cursinho e que eu ia me dedicar para isso, eu ia fazer o que fosse preciso, eu ia estudar dando o meu melhor. Eu sabia que eu precisaria de uma evolução muito grande, que em um ano eu precisaria quase que dobrar o meu número de acertos em uma prova como a FUVEST, precisaria aumentar mais de 100 pontos na minha média do Enem. E nisso, no meio dessa mudança para Ribeirão, aí eu passei por um processo de realmente tentar entender o que pessoas que tinham conseguido a aprovação tinham feito. Mais ou menos como vocês fazem hoje assistindo esse vídeo, por exemplo. Eu tentei conhecer pessoas que já tinham passado em medicina em uma faculdade pública, pessoas que eu já conhecia, tentei pegar ali um pouquinho de conhecimento dessas pessoas e aplicar na minha rotina de estudo. E foi com a cabeça bem focada, bem centrada em dar o meu melhor e me dedicar ao máximo nesse meu terceiro colegial que eu comecei o primeiro semestre. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que eu não sabia nada. Foi aí que eu percebi realmente que aquelas minhas notas altas em provas de primeiro e segundo colegial, prova de escola, só serviram para uma coisa, para me dar uma falsa esperança de que eu sabia bastante, porque na verdade eu não sabia nada. Nos simulados, aquelas notas não se refletiam, eu ia bem abaixo do que era necessário. Mas ao mesmo tempo que eu percebia tantas matérias assim que ainda tinha para aprender, eu dava o meu melhor a cada dia, realmente tentava chegar no meu limite todo santo dia, aproveitava cada dia, cada minuto de estudo para dar o meu melhor, para realmente tentar extrair o máximo aprendizado que eu pudesse. Porque eu tinha em mente que eu queria passar nesse ano, eu não queria fazer cursinho, eu queria passar direto do terceiro colegial. E foi um ano que, ao mesmo tempo que eu comecei mal, eu comecei a perceber uma evolução muito boa. Esse meu estudo, todo esse trabalho que eu tinha cada dia, estava sendo muito recompensado. Eu percebi a minha evolução nos simulados, as minhas notas crescerem até com uma boa velocidade. Mas foi aí que chegou o segundo semestre do terceiro colegial, quando as coisas começaram a mudar. Ao mesmo tempo que eu tinha tido uma grande evolução naquele primeiro semestre, minhas notas tinham subido bastante, eu estava realmente indo muito melhor, eu comecei a sentir o peso daquela rotina, o peso de estudar tanto assim a cada dia. Aí eu estava cansado, minha resistência física e mental já estava baixa, eu não aguentava mais aquilo. Era realmente uma luta a cada dia para aguentar continuar estudando. E eu fui levando essa rotina até chegar o momento das provas, cada vez precisando de mais dedicação, de mais força para vencer a menor motivação, a menor vontade que eu tinha de continuar aquilo. Mas até que enfim chegaram as provas. E eu estava em um momento que eu estava indo bastante bem, eu estava acertando bastante nos simulados, nas provas antigas, mas por outro lado, eu não tinha ideia se aquilo era o suficiente. Eu não sabia se eu realmente conseguiria passar, se o que eu estava acertando bastava. E quando saíram os resultados vestibulares, aí minha esperança voltou, porque eu tinha conseguido uma nota muito boa. No Enem, por exemplo, minha média tinha sido bem alta, dava para passar em praticamente todas as faculdades do SISU. Na FUVEST eu tinha conseguido ir para a segunda fase, fui bem na prova, mas aí saiu o resultado da FUVEST e eu não tinha passado da segunda fase.
ficou faltando algumas vagas ali, mas eu não tinha entrado na USP. Foi aí que eu comecei a me dedicar ali para o SISU, pensar no SISU, em estratégia para o SISU. Eu vi que pela primeira vez a USP tinha colocado algumas vagas de ampla concorrência de medicina lá no SISU. Aí eu falei, opa, eu tenho uma segunda chance. Joguei a minha nota na primeira opção lá na USP de São Paulo, segunda opção na UFMG. Minha nota estava ali mais ou menos do lado da nota de corte na USP de São Paulo. Na UFMG eu estava passando com uma certa folga, mas eu estava naquela expectativa, nossa, será que vai dar? Será que não vai dar? Foi aí que saíram os resultados do SISU e eu vi que eu não tinha passado em medicina na USP lá de São Paulo por uma vaga. Tinham 29 vagas, eu tinha ficado na posição 30, não consegui a aprovação e fui chamado na minha segunda opção, lá na UFMG, que eu passei em 13º de 160, uma posição muito boa, inclusive. Mas não consegui deixar na lista de espera, mesmo ficando só por uma posição na USP, justamente por ter sido chamado lá na segunda opção, que era a UFMG. E esse momento foi até um tanto estranho, porque eu tinha realizado um dos meus grandes sonhos, passar em medicina direto do terceiro colegial em uma das maiores universidades públicas do país. Mas, por outro lado, o meu outro grande sonho, que era fazer medicina na USP, tinha ficado ali na trave, por uma vaga, por uma lista de espera, que se eu tivesse deixado eu teria sido chamado. Foi aí que eu decidi esquecer Enem, esquecer SISU, esquecer vestibular, ir para Belo Horizonte e realmente aproveitar o UFMG, aproveitar o curso de medicina, até que veio a pandemia. Aí, com a pandemia, as aulas foram suspensas, eu tive que voltar para minha cidade, para Guaxupé, fiquei um tempão sem aula. Foi aí que eu vi a minha última oportunidade de tentar entrar na USP de novo. Voltar a estudar em casa enquanto minhas aulas da faculdade estavam suspensas e tentar o vestibular de novo pelo Enem para passar em medicina na USP. Esse foi o momento que eu retomei os meus estudos, então, pensando no Enem, focado no Enem. Rapidamente eu consegui recuperar ali o desempenho que eu tive no Enem, estava tendo uma evolução muito boa, estudando sozinho, não estava acompanhando aula, não estava acompanhando cursinho, mas esse ano eu já tinha começado o estudo com um desempenho muito bom. Diferente lá do outro ano, que eu comecei sem saber nada, dessa vez eu já tinha começado a estudar aprovado em medicina na UFMG. Eu tinha confiança que eu conseguiria estudar sozinho e melhorar bastante o meu desempenho. Até que surgiram duas pedras gigantes no caminho. A primeira, as aulas da faculdade voltaram em EAD, mas voltaram e eu tinha que estudar para a faculdade, eu não tinha mais tanto tempo para estudar para o Enem. E por outro lado, o Enem foi adiado, aí eu falei, poxa, o Enem estava ali, agora ele foi adiado e eu vou ter aula da faculdade. O Enem vai ser daqui a um tempão, eu vou perder toda a minha resistência, vou perder todo o meu conhecimento, vou esquecer de tudo, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou estudar para a faculdade, estudar para o Enem, fazer o Enem lá em janeiro? E foi aí que eu tive que tomar a decisão. Desistir de tentar a USP, estudar para a faculdade, tentar de novo, continuar estudando para o Enem e abandonar a faculdade, tentar fazer os dois. O que eu decidi foi acompanhar a faculdade, mas fazendo o mínimo, fazendo só aquilo ali que eu realmente precisasse para conseguir a aprovação, para passar de período e dedicar realmente o meu foco para a USP, para o estudo do Enem, para o estudo para o vestibular. Foi um período assim bem difícil, porque a minha rotina era bem bagunçada, tinha dias que eu conseguia estudar bastante para o Enem, tinha dias que eu não conseguia estudar nada, que eu ficava 100% por conta da faculdade, e foi um período que eu fui levando, assim, tentando conciliar, foi bem cansativo, dando o meu melhor para conseguir fazer um bom primeiro ano da faculdade. Afinal, se não desse certo de eu passar na USP, aquele era o meu primeiro ano de faculdade, era o meu primeiro ano de medicina. E por outro lado, também eu precisava tentar dedicar para o Enem, para conseguir chegar no meu sonho, que era a aprovação em medicina na USP. E foi essa rotina que eu fui levando até realmente chegar o momento do vestibular, o momento da prova. Mas diferente do outro ano, que eu não tinha confiança nenhuma em mim, dessa vez eu sabia que eu estava indo bem, eu estava tendo um bom desempenho no simulado, estava chegando perto de gabaritar várias áreas. Foi aí que eu fiz a primeira prova, a FUVEST. E para minha boa surpresa, consegui 85 acertos das 90. Tinha quase certeza que eu iria para a segunda fase com essa nota. Depois veio o Enem, consegui os 168 acertos, que eu tanto falo por aqui, muita gente fala. Sendo 36 em linguagens, 43 em humanas, 44 em natureza e 45 em matemática. Quando eu vi que eu tinha conseguido 89 acertos no segundo dia da prova, que era praticamente todo o peso que a USP dá, é para matemática e para natureza, aí foi um momento que eu fiquei bem mais confiante. Eu achei que realmente daria, eu conseguiria. Foi aí que eu realmente abandonei os estudos para o UFMG e decidi estudar 100% para a FUVEST, para a segunda fase.
Mesmo eu focando no Enem, decidi ali estudar para a FUVEST, prestar a FUVEST também, porque afinal tinha mais vagas pela FUVEST do que pelo SISU, né? E foi aí que eu tive o primeiro resultado desses vestibulares, que foi a FUVEST. Na verdade, não bem saiu, as notas vazaram. Um dia, assim, do nada, eu comecei a ver um monte de gente falando da FUVEST, 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 as listas tinham vazado, eu tinha conseguido passar em medicina na USP pela FUVEST. Foi uma grande surpresa, uma surpresa muito boa para mim, porque eu não tinha esperança de passar pela FUVEST, eu achava a prova mais difícil do que o Enem. Eu tinha esperança de passar pelo Enem, que era o meu modelo de prova melhor. Mas por fim consegui a aprovação na tão sonhada medicina na USP pela FUVEST, que me deixou muito feliz e muito surpreso. Até que depois saiu o resultado da Unifesp, foi outra prova que eu consegui aprovação também. E por fim a última que eu tinha prestado, que era o Enem. Estava esperando ali o SISU, realmente joguei a minha nota, estava com 843,94 pontos de média simples, com os pesos da USP lá de São Paulo, ficou mais ou menos 854 pontos. Não cheguei a deixar a minha nota no SISU, porque eu já tinha passado na USP pela FUVEST. Mas o dia que eu joguei a minha nota, depois vendo a nota final, eu tinha ficado em segundo lugar, que era realmente o que eu estava esperando pela minha nota, pelo meu desempenho, que eu já estava mais confiante de conseguir aprovação. E depois de tudo isso, de eu ter encerrado a minha história de vestibulando, de eu ter chegado no fim dessa minha estrada, aí eu decidi criar esse canal aqui no YouTube e também junto com o Matheus, a página lá no Instagram. Inclusive, se você não segue, já segue aí, Olastro Oficial. Mas foi aí que eu decidi criar o canal e a página para realmente passar para frente o que eu aprendi, o que eu vi que deu errado, o que eu bati a cabeça, o que eu consegui fazer e que deu certo, porque afinal essa história começou com algumas pessoas me ajudando, algumas pessoas orientando um vestibulando perdido, que é o que eu tento fazer aqui hoje, dar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu aprendi para ajudar vocês. Se você está assistindo esse vídeo hoje é porque você está ouvindo muito do que eu ouvi e que funcionou para mim, mas principalmente o que eu queria ter ouvido que teria deixado a minha história um pouco mais fácil. Hoje eu cheguei no fim da minha caminhada e eu quero ajudar você vestibulando a chegar no seu sonho também. Se você já é daqui de casa, conte comigo nessa reta final para os vestibulares. Se você está chegando agora nesse vídeo, já se inscreve aqui, pense em se inscrever, ativa a notificação, assim você consegue ficar por dentro de muito conteúdo que eu vou trazer, que eu tenho certeza que vai te ajudar pelo menos um pouquinho, chegar mais perto da sua aprovação. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da minha história, que ela te inspire de alguma maneira. Um grande abraço, bons estudos!